Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Pascoal, diretor comercial no BWG. Essa é a Adriana Fernandes, Head de Customer Success, e juntos nós somos aí a equipe BWG Culture Amp Brasil. Nosso trabalho nesses últimos 4 anos tem sido ajudar as empresas brasileiras nessa jornada de transformação digital no que diz respeito a processos de performance, desempenho, desenvolvimento e engajamento, pesquisas pulse, aprofundadas e análise de dados por essas perspectivas. Hoje, nossa conversa com a Adriana, ela é bem direcionada nas principais dores que a gente entendeu nesse mercado depois de ter visitado centenas de empresas, conversado com centenas de líderes de gestão de pessoas. Então, nesse caminho todo que a gente percorreu, Dri, o que foi percebido? Que as empresas, elas sentem determinadas dificuldades técnicas quando se trata de uma transformação de modelos. A gente sabe que existe um processo tradicional a qual elas estão submetidas, então isso envolve desde o mindset, preparação das lideranças até tecnologia, e existe um cenário idealizado por todas elas. Um pouco do que a gente já conversou aí nas últimas rodadas que fizemos. Hoje, eu queria te fazer algumas perguntas e entender pela sua perspectiva, tecnologia, serviços, mindset, né? Como que a gente pode ajudar essas empresas? Dri, uma das questões de maior impacto no processo tradicional, ou melhor, na mudança de movimento, é o que fazer com o Ninebox. Porque é conhecido que muitas empresas adotaram esse modelo em função até do legado que foi deixado por grandes empresas. Também é sabido que algumas empresas nem chegaram nesse modelo, mas a gente, com a nossa inovação e a tecnologia que trouxemos para o Brasil, já estamos dizendo que já não é mais o futuro do modelo de avaliação, ou melhor, do resultado do modelo de avaliação. Na sua perspectiva, se você conseguir olhar entre tecnologia e serviços, como que você aborda essa questão? O que você traz para a gente? Olha só, muito bem colocada essa questão do Ninebox. Essa é a pergunta que não quer calar. O Ninebox é bom? É melhor? Esse é o caminho? Na verdade, gente, vamos revisitar o contexto do Ninebox. O cruzamento de 2 eixos, algumas empresas variam, mas de linhas gerais, assim, temos lá performance e potencial, que geram 9 quadradinhos, 9 boxes, onde as pessoas são encaixadas. Então, eu vou definir as pessoas com maior performance, maior potencial lá no meu primeiro quadrante, as pessoas com boa performance, né, ou alta performance, mas baixo potencial, no segundo quadrante e assim sucessivamente. Então, olha só o contexto. Eu estou encaixando as pessoas em boxes, colocando as pessoas em caixinhas. Percebe quanto isso é limitante, André? Sim. São apenas 2 eixos para avaliar os talentos da minha organização, aqueles que já estão desenvolvidos em determinados aspectos, os que estão em processo de desenvolvimento, mas sob uma ótica muito delimitada. Além de olhar apenas para esses 2 eixos, o Ninebox está muito embasado no processo que olha o passado, que olha como foi a performance do colaborador até aqui. E aposta nessa linha de potencial em habilidades que já se demonstraram durante aquela linha de performance. Quando a gente olha para os novos modelos, eles são mais fluidos, então eles deixam de trabalhar com apenas 2 eixos limitantes e passam a utilizar N eixos de análise. Então eles vão avaliar não só a performance apresentada no passado, o potencial já detectado, as habilidades já instaladas, as habilidades em ênfase ou em potencial. Então, olha só quantos elementos a gente já trouxe aqui. Fora isso, André, no processo de modelagem da construção de um ciclo, N outros eixos podem ser inseridos. Então, a ideia não é abandonar o Ninebox dizendo que ele não funciona, mas é ampliar a visualização, deixando de olhar para 2 eixos e 9 caixinhas, olhando para N eixos e muitas caixinhas. A ideia nesse caso, André, é fluidificar esse processo. Então, como é que eu passo a olhar para esse talento sem esses vieses de temporalidade, que me faz olhar só para o passado dessa performance, e sem esses vieses? Porque, por exemplo, André, potencial. O que é potencial? O conceito de potencial é pouco discutido. Sim. E existem N interpretações para ele. Eu diria que o primeiro passo, antes inclusive de definir quais eixos você vai trabalhar, seja no Ninebox, seja num cruzamento, né, de filtros e campos,
o primeiro ponto é definir o que é potencial para a minha empresa. O que é potencial diante da minha cultura? O que é performance? Embora essas palavras, né, tão corriqueiras no dia a dia aqui da gente que é de RH, elas estejam aí sendo utilizadas quase que o tempo todo, pouquíssimas vezes se reflete sobre elas e se dá efetivamente um entendimento claro, objetivo, para toda a organização sobre o que aquilo realmente representa. Então a gente bate muito nessa tecla de que o Ninebox ele tem o seu mérito por ter nos feito chegar até aqui, nos dado uma forma de olhar para essa história de performance potencial, mas diante de tudo que a gente vem aprendendo nos últimos anos, ele nos delimitou. Então, fluidificar, abrindo essa visão, tornando essa visão mais holística, vendo outros eixos e principalmente trabalhando com esses vieses de temporalidade, definição de conceito do que é potencial, definição de conceito do que é performance, estabelecendo outros parâmetros de análise que, como a gente pode utilizar, quais são as habilidades já observadas, quais são as competências já instaladas e as que eu vou trabalhar. O potencial está olhando para o futuro, a performance está olhando para o passado. A gente precisa encontrar o atual para poder fazer exatamente esse equilíbrio. Eu diria até que essa harmonia. Perfeito. Porque o conceito de equilíbrio, né, André, é quando duas coisas se equivalem ali em peso e medida. E a harmonia diz o seguinte, mesmo que eles sejam pesos e medidas diferentes, se eles se complementam, tudo bem. Então, talvez, para algumas organizações, faça mais sentido trabalhar fortemente o eixo de performance, para outras, trabalhar fortemente o eixo de competências instaladas, de deficiências, né, outros potencial. Então, é aí que entra a nossa camada de serviços, para ajudar as empresas a interpretarem, decodificarem tudo isso, fazendo um diagnóstico de como as coisas já estão instaladas lá e como elas podem ser. Uau, Dri, eu tenho certeza que esse conteúdo é inspirador para muitas pessoas que estão ouvindo a gente, porque de fato é uma questão que sugere outras várias questões. Por exemplo, o aprofundamento do tema potencial, com todas as possibilidades de você estudar melhor o caso, ou seja, ciclos apropriados para isso, coleta de dados e robustez para esse eixo. E por outro lado, essa reflexão do Ninebox associado ao pagamento de remuneração variável, que hoje tem sido aí um dos principais motivos para que as empresas continuem honrando esse legado, porque imagina, mudar um sistema de remuneração variável em pleno movimento dos ciclos de avaliação e de todo o processo não é uma coisa fácil. Então, como que a gente pode assessorar um cliente como esse e onde que está aí o trabalho e o caminho evolutivo que você traz para nós? Legal, André. Um ponto muito importante que você trouxe é a questão do aprofundamento dos temas. Olhar para o potencial como um simples eixo, de fato, é muito delimitante, né, André? Então, é possível que o RH se aprofunde mais, além de definir o conceito de potencial, quais são os outros elementos que conversam com esse potencial. Nível de prontidão, competências já instaladas, essa distância entre a competência necessária versus a instalada. Então, existem N outras formas de se explorar esse tema, deixando de ser um simples eixo, passando a ser, de fato, uma abordagem mais holística. Em relação, por exemplo, a essa questão da performance, é outro ponto que precisa ser, de fato, discutido e não só como um simples eixo. Muitas empresas plotam o eixo performance como um simples resultado da apuração de metas. E existe um perigo muito grande nesse processo, André. Sim. É o tal do resultado com rastro de sangue. Você, RH, que está aí do outro lado, tenho certeza que já vivenciou essa situação. Sabe aquele talento que performa como ninguém, está sempre lá classificado nos mais altos graus de performance, de resultado, mas que no final das contas faz isso de um jeito que traz mais dor de cabeça do que algo positivo? Pois é, isso é bem comum, né? E aí é que entra a análise da performance sobre outra ótica. Analisar o resultado em si é algo quase frio, é dado, né? Então, vou cruzar lá a meta do André, que era atingir 100%, o André atingiu 80%, é um número frio. Agora, como é que eu olho para esse resultado e enxergo a forma como ele foi construído e o valor que ele agregou nesse processo de construção? É aí que entra o casamento entre o resultado, devidamente apurado, versus os outros elementos. Comportamentos, habilidades, situações observadas e assim por diante. Então, veja, nós estamos falando de aprofundamento, de uma visão muito mais assertiva sobre aquele tema. Outra coisa que é bem comum é esse processo de associar performance com o resultado
para pagamento de variável. Performance é mais do que isso. Algumas empresas, ao longo do tempo, foram percebendo que considerar simplesmente resultado tinha embutido nessa decisão essa história do rastro de sangue. Então começaram a pensar em como é que a gente muda isso e tenta trazer um pouco de responsabilização para esse resultado. Nesse processo, as empresas construíram alguns elementos chamados de deflatores, onde, além do resultado especificamente da meta, apurado ali para o pagamento de variável, a empresa adicionava esse deflator, que era o resultado da avaliação de competências desse colaborador. Então, este deflator aplicado ao resultado das metas tinha ali um impacto na remuneração variável do indivíduo. De uma certa forma, isso já é melhor do que simplesmente apurar só resultado e pagar variável em cima do resultado puro. Mas a forma como eu vou medir essas competências também pode enviesar o resultado e ser muito mais uma maquiagem do que, de fato, um deflator eficiente. O ideal é que você separe as duas coisas, que você tenha, sim, condição de avaliar competências sem o enviesamento do resultado e vice-versa. E aí fica a reflexão: pagamento de variável sem deflator é o melhor caminho? A verdade é que nós acreditamos, e a nossa tecnologia foi formulada para encorajar o processo de desenvolvimento desatrelado do processo de pagamento de variável. Os vieses percebidos nessa junção foram muito apurados pelos nossos cientistas de dados, psicólogos organizacionais e também pelos grandes escritores como a própria Carol Dweck, que fala exatamente disso, do peso que essa régua tem no processo e o quanto isso pode ser um viés bastante grande e impactante para o processo. Dito isso, é importante frisar, nós trabalhamos com esses dois temas de formas distintas. Uma coisa é a avaliação da performance que desencadeia um processo de desenvolvimento para o colaborador, que por consequência deve fazê-lo performá-lo mais e melhor. A outra coisa é o processo de pagamento do variável, que está especificamente atrelado aos resultados. Não estamos de maneira nenhuma dizendo que é certo ou errado, mas tentando junto com os nossos clientes e a nossa tecnologia encontrar o melhor caminho para fazer essa combinação. Então, para todo mundo que está nesse momento refletindo, né, como que é o meu processo atual? Será que eu, sozinho, sou capaz de conduzir todas as necessidades de desenvolvimento do modelo? Esse ponto é interessante, porque, na verdade, ninguém está preparado para trabalhar sozinho. Tecnologia e transformação digital é uma combinação de diferentes elementos. A gente tem que ter uma tecnologia de ponta, mas tem que ter também a forma e o conhecimento necessário para conduzi-la. Esse é o convite que a gente deixa aqui, né, com uma conversa tão aprofundada com você, Dri, de que existe dentro de um processo de implementação toda uma leitura desse cenário atual, ou seja, de como é feito aí na sua empresa e de um depara, né, de como seria esse cenário aplicado a um novo modelo. Não deixando de considerar que algumas empresas ainda não estão preparadas para substituir totalmente as tecnologias ou até para mudar totalmente o modelo de apuração de resultados. Então, existe nesse trabalho um caminho de construção para um cenário ideal? Exatamente isso. A gente sempre se pega perguntando, será que isso é o melhor a se fazer? E o nosso instinto natural é ir para o mercado buscar as referências, os benchmarks, né? Onde que a gente costuma errar? A gente quer aplicar aqui na nossa organização, que tem uma cultura tão própria, uma história tão própria, algo que deu muito certo em outros lugares, mas que não necessariamente é o melhor para a minha empresa. Essa é uma discussão que a gente vem levantando junto aos nossos clientes e a cada interação que nós temos a gente vai percebendo o quanto isso é relevante. É muito importante olhar o mercado, entender o que está sendo feito, quais são de fato as melhores práticas, mas mais do que isso, gente, não é tentar pegar essa caixinha e se fazer caber nela, né? Mas é entender o que daquilo te serve. Para isso, a gente ajuda as empresas a entenderem, né? A partir de um diagnóstico do momento atual, como que elas estão, como que é a sua cultura, o nível de maturidade da organização, qual é o modelo que vocês utilizam. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico para primeiro entender essa essência. A partir disso, conseguimos agregar o nosso conhecimento, a nossa experiência e as práticas de mercado para definir o melhor caminho, a melhor solução. E o conceito do Design Thinking com o processo de prototipação também é uma das alternativas que nós sugerimos. Nos últimos anos, eu tenho notado uma transformação do mercado bastante interessante.
Nós saímos de um modelo muito distribuído de métodos, de sistemas, de processos, para uma convergência. Todos queríamos estar com o mesmo sistema, o mesmo processo, nos mesmos moldes. Foi o processo da unificação. E aí a gente percebeu que isso talvez não fosse o mais eficiente, porque unificar é tratar todos como um. E nós temos as infinitas personas dentro desse processo. Qual foi o movimento que a gente passou a ver a partir dessa constatação? O processo de fluidez e de dispersão. Entendeu-se que não dá para aplicar um mesmo modelo para todo mundo. E aí começou-se o processo de construção e de busca por esse modelo que seria ideal para cada público, para cada persona, para cada cultura. Diante disso, a gente também considera que na sua empresa talvez não seja um único modelo que faça sentido. Talvez precise existir, seja necessário existir modelos híbridos que combinem, né? De repente, para o público da operação, para um público do chão de fábrica, para um público de atendimento, é um determinado modelo, para um público back-office é outro modelo, para um público comercial um outro modelo. E a partir disso é que a gente vai conseguindo identificar como que cada processo, como que cada persona flui melhor. O que eu quero dizer com isso? Não temos uma receita do bolo que garanta 100% do sucesso para todo mundo, gente. Se fosse assim, todos nós copiaríamos os modelos Google, Airbnb, Nike, entre outras, colocaríamos nossa empresa e a garantia certo. de sucesso, né, André? Seria Sim. perfeita. Não é assim que funciona, gente. A cultura precisa ser privilegiada nesse processo. Os valores da sua organização. Por isso que a nossa contribuição mais efetiva nesse processo é ajudar você a entender, com uma curadoria e um processo de cocriação, qual a melhor forma da sua empresa construir esse novo modelo de avaliação de desempenho, de performance, de construção da jornada de desenvolvimento e dessa cultura de alta performance como um todo. Adriana, então esse assunto ele é super amplo, né? A gente vai falar aqui sobre coisas muito interessantes, como por exemplo, meta versus OKR, feedbacks contínuos, desenvolvimento de competências, metodologias, tem muita coisa legal. Vale a pena você ficar com a gente aqui. E já para pegar esse gancho, Adri, eu queria muito entender, na sua visão, o que de fato muda e qual o impacto dessas mudanças quando a gente compara os modelos de meta versus OKRs. Fala um pouco para a gente sobre a sua experiência, inclusive sobre tecnologias para suportar essa mudança de processo. Ótimo. Kim Scott e a sua obra Sinceridade Radical vão me apoiar nessa fala. Vou ser brutalmente sincera. O conceito de OKR, que ganhou muita força no mercado a partir das metodologias ágeis, ele vem sendo muito distorcido. Sabe aquela história de tem muito urubu se disfarçando de meu louro? É mais ou menos por aí, viu, gente? Tem muita empresa implementando o OKR, dizendo que aquilo é um OKR, quando na verdade se trata de uma meta SMART. Basicamente, a diferença entre esses dois elementos é que um OKR é um objetivo inspiracional. Ele traz uma carga de inspiração e desafio muito grande. Tanto é que é muito comum que a taxa média de realização de um OKR seja de 80%. Significa que ele é tão inspiracional que nem sempre vai chegar aos 100%. Qual que é o cerne, a essência de uma meta SMART? Atingir o objetivo traçado, o 100%. E buscar a superação. E buscar a superação. Inclusive, para algumas outras culturas ao redor do mundo, essa ideia de superação é algo bastante abstrato, né? Quando a gente explica para alguns colegas de outros países o quanto a gente trabalha com aqueles 3 patamares de realização de metas aqui na América Latina, principalmente no Brasil, o conceito de 80% para ativação da meta, 100% para atingimento, target, e 120% para superação, colocando o teto aí em 120%, eles acham isso muito estranho. Essa é uma outra diferença entre meta e OKR. O OKR tem como limite o 100%. O conceito dele é criar um objetivo inspiracional que tenha, sim, entregáveis. São chamados resultados chaves. Resultados que te levam, te aproximam, né, desse objetivo, te aproximam do alcançar desse objetivo. A meta SMART, a própria metodologia já impõe. Ela precisa ser alcançável, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter uma data específica para acabar. Então, olha só, enquanto o OKR é um objetivo inspiracional, tem uma carga de inspiração muito forte, com resultados chaves, né, específicos e aí sim mensuráveis, que te levam a alcançar esse objetivo, ou seja, olha como tem uma carga aqui de desafio e inspiração, né?
No outro lado, a gente tem a meta SMART, que está lá, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Uma caixinha, praticamente, né? Ou seja, a meta SMART, ela foi criada para ser atingida no seu target ou superada. O objetivo com resultado-chave, que é o OKR, ele tem essa pegada de realmente puxar a régua, de nos levar, de nos desafiar a outros patamares. Tendo isso em mente, veja bem, para o processo de pagamento de remuneração variável, as metas SMART fazem todo sentido. Quando eu falo de OKR, de objetivos e resultados chaves, isso está muito mais associado ao processo de desenvolvimento, do desafiar-se, do colocar-se em uma condição de inspiração para ir além. Percebe como realmente são propostas muito diferentes? Não estou dizendo aqui que não se possa utilizar uma e outra, né? Ou até combiná-las nesse processo. Mas o que a gente está trazendo aqui é uma reflexão sobre a essência de cada uma dessas propostas de mensuração. E o interessante é que o OKR, nesse caso, ele começa pela prerrogativa da identificação do colaborador com a empresa, com a cultura, com o negócio. Ou seja, algo inspiracional é o que eu quero, que eu faço questão. Eu me lembro de alguns cases que a gente leu nessa trajetória de empresas que publicavam os objetivos e as pessoas escolhiam quais os objetivos elas queriam. Então também, André, a gente desmistifica aquela coisa de cascateamento, né? Troca-se até por um outro termo que você usa, como fatias de bolo. Eu gosto bastante de ouvir isso. Conta um pouco pra gente desse conceito. É isso aí. O OKR tem essa proposta de ser inspiracional. E a inspiração por si só gera o engajamento. Olha como isso é interessante. O colaborador, quando vê o OKR da empresa e vê o quanto aquilo inspira, ele se engaja. E o engajamento nesse processo é um dos principais fatores para o atingimento dos resultados. Olha que incrível que é isso. Muito bem ponderada essa questão do cascateamento. Esse é o modelo tradicional associado às metas SMART. O CEO da companhia, junto aos executivos, define uma meta para a organização e essa meta é cascateada, ou seja, ela é subdividida para os níveis abaixo, como se fosse uma fatia de bolo, né? Então, o grande bolo é a estratégia da empresa, definida a partir de uma meta SMART. Fatia-se o bolo ali entre as diretorias, que fatiam, a partir da sua fatia, outras fatias. E assim, quando a gente chega lá no colaborador, nas metas individuais, o que a gente tem é uma pequena e finíssima fatia de um grande bolo. Uma migalha, quase isso, né? Imagina como é para esse colaborador que está lá na ponta, olhar para a sua meta, percebendo que sim, ela contribui para o resultado da organização. Mas ela contribui para o resultado da organização sob a ótica do nível executivo, do C-level da empresa, que foi distribuindo essa meta para chegar aqui naquela fatia que ele vai contribuir. É óbvio que se espera que o colaborador tenha comprometimento para atingir essa meta. Mas veja como soa diferente quando a organização define um objetivo inspiracional. Os colaboradores têm a liberdade de construir os seus próprios objetivos inspiracionais e não cascatear esses objetivos, mas alinhar os seus objetivos aos objetivos da organização. Dizer assim, olha, para esse objetivo UAU que a minha empresa colocou aqui, eu tenho um objetivo UAU que contribui, que se alinha ao objetivo da organização para entregar resultado. Então, a proposta aqui é de gerar engajamento a partir do alinhamento. É um processo de baixo para cima e não top-down, em que o executivo define e todos os outros acatam. Não, aqui o processo é diferente. O executivo define e as pessoas se alinham. Poderoso isso, né? Interessantíssimo. E se inspirar com algo grandioso faz todo sentido. Por isso que também tem um caminho bem curioso, que eu já vivenciei em alguns cases que nós implementamos, de não substituir por completo o modelo tradicional, implementando o OKR, substituindo as metas SMART, mas colocando o OKR dentro de um processo, começando muitas vezes pelo próprio PDI. Exatamente. Esse é o grande ponto, gente. Num primeiro momento, o exercício que a gente convida o cliente a fazer é: não mexa nas suas metas SMART que estão sendo trabalhadas para o pagamento do variável. Vamos primeiro começar a implementação dos OKRs olhando para o desenvolvimento dos seus colaboradores. Vamos tratar o processo de desenvolvimento do seu colaborador como um objetivo inspiracional. A partir desse exercício, optar por migrar para o modelo 100% OKR ou não, passa a ser uma decisão mais à frente. O foco fica no processo de desenvolvimento para as pessoas experimentarem essa nova metodologia. E tem funcionado muito bem. Uma coisa muito comum também nas empresas
é que as metas, elas costumam ser igual aquele parente distante que só aparece em ocasiões especiais, sabe? As pessoas definem as metas no início do período, que a gente chama esse período aí de contratação de metas, atualizam quando dá, chegando ali próximo ao fechamento, todo mundo corre, né? Fica aquela loucura na empresa para atualizar o painel de metas e aí, de novo, visita-se as metas no encerramento. Então, são 3 momentos em que você fala de metas na organização. O que acontece? Qual que é a consequência disso, né? Não gera alinhamento, não existe um processo fluido de comunicação, colaboração nem se fala, né? Salve-se quem puder. O OKR, ele tem como premissa o processo de colaboração, isso é muito interessante. Dentro da nossa tecnologia, inclusive, a gente estimula isso de uma forma muito fluida. Criamos uma camada de colaboração em que tudo que acontece dentro do objetivo fica registrado, trabalhando até a questão do viés temporal, né? Construindo um histórico sobre como foi desenvolvido aquele objetivo e coloca as pessoas que realmente têm ação e participação dentro daquele objetivo num processo de comunicação fluida e constante. Além disso, existem recursos para sinalizar o andamento desse objetivo e apontar quando existe qualquer dificuldade ou qualquer bloqueio para que o objetivo seja atingido, de modo que todos os envolvidos têm essa sinalização e podem agir rapidamente. Então, nós estamos falando de sair de um modelo em que a meta é um ponto de auferição no calendário da organização e partir para um modelo de colaboração na construção e na busca pelos resultados chaves e objetivos inspiracionais. E o que eu acho mais incrível sobre isso é até aproveitando também o movimento das empresas em trabalhar as squads, né, os projetos e as metodologias ágeis, de você ter, através da OKR, a possibilidade de criar metas entre pessoas e não metas necessariamente aí de departamentos para atender metas organizacionais. Isso também é um elemento de colaboração, porque eu e você podemos ser donos do mesmo objetivo. Eu posso ter um objetivo e você ser colaboradora do meu objetivo. Eu posso ter um objetivo com alinhamento com a minha liderança, ou com a organização, ou visível para todos, de modo que eu escolho qual o nível de colaboração que eu aceito e preciso dentro do meu objetivo. Exatamente isso. Sabe uma coisa bem bacana também? Geralmente nós definimos metas, principalmente as áreas de back-office, definem metas, definem objetivos para serem atingidos ao longo do ano para atender clientes internos. E esses clientes internos não interagem nesse processo. Eles ficam lá simplesmente aguardando o que virá. Dentro do conceito da tecnologia que a gente trabalha, essa interação e essa colaboração também envolvem os clientes internos. Então, imagina que você constrói um objetivo inspiracional alinhado a um objetivo da organização, da área ou de um projeto, uma equipe específica, e pode trazer para essa camada de interação que vai atualizando e co-criando todo o processo de atingimento dos resultados chaves, em conjunto, por exemplo, até com o seu cliente interno. Então, a ideia é realmente co-criar e colaborar. E olha só que interessante, quando você olha a perspectiva dos objetivos, também é um caminho que se torna possível compartilhar essas inspirações com aquelas pessoas que estão, por exemplo, no modelo de contratação de estágio. Aprendizes, pessoas que não podem ter metas dentro de uma organização, mas que devem estar inspiradas por objetivos comuns. Exatamente. Essa costuma ser uma dor para os RHs, né? Que querem incluir seus estagiários, seus aprendizes e às vezes até alguns fornecedores e parceiros nesse contexto de construção de objetivos e não podem fazê-lo porque a legislação trabalhista delimita esse tipo de ação. Com a ideia dos objetivos inspiracionais, alinhados aos objetivos da organização e sob uma ótica de inspiração para resultados, você pode incluir esses públicos também. Muito legal. A gente ainda tem muita coisa para conversar, tem vários assuntos aqui borbulhando, tenho certeza que para vocês também. Nós vamos fazer uma conexão agora com um próximo tema que é super relevante. Nós vamos falar um pouco de pesquisas, engajamento, clima, cultura e outros tantos indicadores, engajamento, turnover, mas o elo é a maturidade. Então, Dri, na sua opinião, é certo classificar a maturidade de uma organização, ranquear um RH, dizer em que nível esse RH está perante a um modelo pretendido? A gente sabe que isso se qualifica por alguns rankings de mercado. Em performance, nem tanto, não se tem um movimento mercadológico de qualificação dos RHs. Mas a gente também compreende que o nível de maturidade é extremamente importante para esse processo de orientação, para que nós, na qualidade de consultores,
possamos recomendar a tecnologia, melhor modelo de aplicação da tecnologia. Então, conta um pouco para a gente o que você tem visto, como que você enxerga essa questão de maturidade das organizações, para a gente fazer essa conexão com o próximo bloco de informação. Pois é, essa história dos rankings é um caminho um pouco perigoso. Na verdade, nós precisamos de referenciais comparativos até para entender em que ponto dessa régua nós estamos. Mas precisamos, de fato, tomar muito cuidado com isso. Existem empresas que, na ânsia de se posicionarem nos topos desses rankings, acabam ouvindo o colaborador de maneira até enviesada, escutam o colaborador só naquilo que é pertinente para a tabulação de um ranking, por exemplo. E, inclusive, muitas empresas aboliram as suas pesquisas de clima e elegeram essas pesquisas voltadas para esses rankings como a sua principal ferramenta de medição sobre o engajamento dos seus colaboradores. Veja bem, eu estou trazendo novamente uma referência de mercado para determinar como deve ser a minha escuta com o meu público interno. Será que as questões abordadas por esses rankings são, de fato, as questões mais relevantes e pertinentes para a minha empresa, para a minha cultura, para os meus negócios? E elas são adequadas à cultura que está absorvendo essa quantidade de colaboradores de uma nova geração? Em tempos líquidos, né, onde tudo muda o tempo todo, imagina o quão relevante é trazer essas perguntas padrão para um contexto tão específico como o da sua cultura, da sua organização, ainda com os desafios geracionais. De fato, não é o mais pertinente. É o que muitas empresas acham que é possível fazer, mas existem caminhos alternativos e eu diria até que melhores. Então, Dri, considerando essa questão de referência, como fica a maturidade das empresas no que diz respeito à performance? Novamente, eu reforço que a questão de maturidade precisa ser um olhar para dentro. É muito importante entender quais são, de fato, os elementos que compõem a sua cultura, o que de fato é relevante para o teu colaborador, para então determinar qual o melhor modelo ou qual o modelo ideal para a sua empresa utilizar. Quando a gente fala de modelo de gestão de performance, existem organizações que já estão trabalhando com modelos mais fluidos, em ciclos mais cadenciados, com questões mais específicas e, inclusive, criando uma segmentação de temas, ou seja, um ciclo para avaliar potencial, um ciclo para avaliar retenção, um outro ciclo para avaliar performance, sucessão. Então, existem empresas que já estão nesse modelo muito fluido, trabalhando com o processo 360, trazendo questões e modelagem de ciclos que combatam alguns vieses ou que correlacionem questões relevantes para auferir o nível de enviesamento e por aí vai. Essas empresas elas estão mais aqui na ponta direita, no extremo direito do processo, avançando para esse futuro, né, tão fluido que a gente deseja para o processo de performance e desenvolvimento. As que estão no meio, elas estão descobrindo ainda como chegar nesse modelo mais fluido, mas ainda trabalhando com as ferramentas tradicionais, né? Ainda trabalhando com ciclos mais espaçados, com processos mais condensados, ou seja, no mesmo ciclo, olhando para diferentes aspectos. Com as plotagens. Com as plotagens e assim por diante. Inclusive, algumas delas ainda arraigadas aos conceitos mais tradicionais, como o próprio Nine Box. E temos aqui, na outra extremidade, as empresas que nenhum processo de avaliação de performance e desenvolvimento têm. Então, e por mais que a gente ache, né, as grandes empresas principalmente, entendem que isso já está na cultura de RH há tanto tempo, que deve ser comum a todas as empresas. Gente, existe uma gama de empresas de médio e pequeno porte que ainda nem conhecem esse modelo de gestão. O que a gente quer dizer com isso é, não temos hoje nenhuma empresa para trazer como referência absoluta ou um ranking que estabeleça as empresas mais maduras e menos maduras nesse processo de performance. O que eu acho bastante positivo, porque tentar estabelecer um nível nessa régua seria até injusto considerando a maturidade de cada organização. Perfeito. Por isso que a gente ajuda as empresas a entender, né, esse processo através desse diagnóstico e determinar em qual ponto, em qual extremo ou centro, né, qual é o seu ponto nessa história. Você está, né? Em qual ponto você está. Como que a gente faz, caso se verifique a partir do diagnóstico que é necessário avançar por um ponto ou outro, como é que a gente constrói essa trilha? Porque, de fato, envolve, gente, uma série de fatores. Não é só uma questão de tecnologia. Desliga essa tecnologia e ligo essa. Ou não tenho tecnologia nenhuma e ligo essa daqui. Existe uma jornada de formação de mindset,
de envolvimento dos colaboradores, de escuta ativa, que é extremamente importante para que a gente faça essa passagem de um ponto a outro de maneira muito consistente. Então existe um destino de inovação, mas os caminhos a gente constrói com as particularidades de cada negócio. Exatamente. Essa história de receita do bolo é muito perigosa. Não significa que a gente não possa ter uma base, mas a delimitação de como esse bolo vai ser produzido depende muito dessa conversa individual e dessa análise, que por mais que a gente às vezes ache que dá para fazer sozinho, é muito importante ter o olhar de alguém de fora, sem os vieses, os preceitos e os estigmas que muitas vezes a gente que está ali envolvido no processo acaba tendo. Legal. Dri, eu vou te convidar para mais uma rápida conversa aqui sobre um assunto bem pertinente para as empresas. A gente vai falar sobre como fica o modelo de pesquisa e o modelo de coleta de dados em um mundo líquido, né? E considerando também as particularidades das organizações. Então vamos falar sobre NPS, vamos falar sobre engajamento, turnover, planos de ação dentro da modelagem de pesquisas. Então você fica com a gente mais um pouco, você também, que o papo hoje está demais. Então continuando essa conversa com a Adriana Fernandes, Head de Customer Success dos produtos de engajamento e performance da Culture App no Brasil. Então, como a gente vem falando sobre as dificuldades que as empresas encontram em fazer as transições dos modelos e a busca aí de adequação cultural de seus processos, nós encontramos a questão da maturidade. Como que as empresas se sentem perante essas análises mercadológicas? E a gente sabe que em performance, Dri, não se tem muito referências mercadológicas, índices ou marcas que patrocinam essa maturidade, que oferem esses resultados a determinados atingimentos culturais e resultados tangíveis desse processo. Porém, engajamento já é diferente. As empresas são ranqueadas por diferentes marcas e muitas delas buscam essa referência porque isso ajuda também em processos de atração, de retenção de talentos. Porém, tem um caminho enorme aí, né? E agora, então, a gente vai abordar algumas das principais perguntas, né? Ou melhor, dúvidas que nós identificamos nessa conversa com especialistas, com profissionais, com empresas que se manifestaram interessadas em conhecer as inovações. Dri, o ponto de partida para tudo isso é, em primeiro nível, entender que pesquisa é uma fotografia. É uma fotografia, portanto, de um momento que já passou. Em adicional, é também característico que a pesquisa seja aplicada a um determinado assunto, né? Como, por exemplo, o clima. E a gente sabe da existência de diferentes fatores a serem investigados por trabalho de pesquisa. Nesse contexto, Dri, a primeira inovação que a gente enxerga é a diminuição desse período, né, de medição. Depois disso, tantas outras características como os dados que são coletados, a forma como o dado é coletado, a plotagem desses dados, ou seja, todo esse dashboard que tem uma infinidade de números a serem considerados, que forma basicamente um People Analytics que todo profissional de RH adora conhecer. Isso é uma constatação que eu faço, porque geralmente é o ápice da nossa conversa, quando a gente mostra que sim, existe uma forma de você condensar ou analisar todos esses dados por perspectivas como turnover, diversidade, engajamento, efetividade das lideranças. Então, trazendo à tona essa questão de dados e a diminuição dos espaços entre as pesquisas, como que a gente pode classificar o nosso trabalho de auxílio às empresas que estão nesse momento enxergando a diretriz da inovação e querendo chegar lá, mas ainda encontra nos caminhos as características da sua cultura, as dificuldades das suas tecnologias e dos seus processos? Como nós já havíamos comentado, o processo de performance acaba não tendo um referencial tão claro de mercado. O processo de engajamento, pelo contrário, já tem isso de forma mais madura pelos rankings, né, que o mercado lança aí todos os anos das melhores empresas para se trabalhar. Diante disso, é importante também desmistificar a ideia de que engajamento é simplesmente o tal do ENPS. A gente vai ter oportunidade de se aprofundar nessa discussão. Sim. Mas quando a gente fala de engajamento aqui, é o que muitas empresas faziam no passado sob o título de pesquisa de clima. Aquelas pesquisas, normalmente bianuais, né? Ou seja, a cada 2 anos a empresa aplicava um questionário gigante com mais de 100 questões
para que todos os colaboradores, de forma voluntária, pudessem responder e assim a empresa auferir ali como que estava o clima da organização. Com o passar do tempo, essa nomenclatura, pesquisa de clima, tomou outra forma, né, sendo conhecida aí no mercado como engajamento, porque a discussão que se teve em torno disso é que é o clima quem define o interesse, né, o engajamento, o compromisso do colaborador em se manter dentro daquela organização. Por que esses rankings se tornaram tão importantes? Como você bem disse, André, isso faz o ranking, estar dentro de um ranking como esse, faz a empresa se destacar das demais e colabora para a sua reputação, para o bem e para o mal. Se a empresa está muito bem posicionada, ela tem essa vantagem competitiva de usar essa reputação a seu favor na atração de talentos e também na manutenção dos talentos que já estão na organização, porque quem não sente orgulho de estar numa organização que é reconhecida como uma das melhores para se trabalhar? É verdade. Né? Além disso, ela pode contribuir, caso a empresa não esteja nesse ranking ou esteja mal posicionada, pode contribuir para que essa empresa tenha aí dentro de uma concorrência de talentos uma certa perda. Considerando que nós estamos na era das experiências, né, onde é extremamente importante entender como as pessoas se sentem ao vivenciar determinadas situações, e aí olhando para essa mesma questão da experiência sob a ótica da jornada do colaborador, entender como o meu colaborador se sente em cada situação, momento, ambiente, condição em que ele se encontra. Considerando isto, não cabe mais fazer uma pesquisa a cada 2 anos, né? É olhar para o retrovisor. O quanto que eu consigo agir sobre o que já passou? Eu consigo sim olhar para o que já passou, coletar insumos, aprender com esse processo para fazer diferente e melhor adiante. Mas o mais efetivo é sair desse modelo fotografia que bate uma foto, que olha para o passado e que se fixa, né, naquele momento. Muito mais efetivo é eu poder acompanhar esse olhar com maior cadência e perceber essas mutações que vão acontecendo conforme melhorias vão sendo inseridas, outras condições vão sendo apresentadas. Diante disso, vale também dizer que o processo de pesquisa acabava sendo bianual, em algumas empresas que tinham um pouco mais de condição, chegava a ser anual, mas ele tinha tanto espaçamento de tempo porque ele era complexo, ele era moroso. Então imagina que o processo de desenvolvimento das questões já demandava um nível de especialização muito grande, então as empresas acabavam contratando consultorias para elaborar, né, as melhores perguntas, as perguntas mais assertivas. A modelagem da pesquisa. Que é exatamente a modelagem, o design da pesquisa. Depois existia um desafio adicional, que era poder cascatear, né, ou tornar acessível essa pesquisa. Então, algumas empresas, até poucos anos atrás, estou falando, André, de coisas de 2, 3 anos atrás, ainda utilizando formulários impressos para conseguir chegar principalmente nas áreas mais extremas aí das suas unidades, né, geralmente ali na operação, considerando que algumas empresas têm uma dispersão muito grande. E o cálculo amostral, que também era uma outra dificuldade na estatística de você buscar, com a limitação de acessar a totalidade, buscar a mínima parcela que representasse o todo. Exato. Então você está trazendo a modelagem da pesquisa, o cálculo amostral, atualizando aí para um modelo mais fluido e acessível. Mas vamos entender como é que funciona primeiro esse universo, olhando para o que acontecia e ainda acontece em algumas organizações. Essa pesquisa, essa escuta da empresa, né, para com seu colaborador, ela acontecia com esses espaços temporais tão grandes, porque era de fato um processo complexo. Começava ali pela modelagem da pesquisa, em que o próprio RH não se sentia confortável ou capacitado, né, devidamente para fazer as perguntas certas, então ia até uma consultoria, contratava uma consultoria para fazer esse processo de modelagem, de design dessa pesquisa, orientando aí para captação daquilo que o RH entendia como relevante e, obviamente, que num primeiro momento, considerando uma espinha dorsal praticada pelo mercado também, fazia-se então esse processo de modelagem. Aí o outro desafio, como que eu vou fazer essa pesquisa chegar a 100% da minha população, considerando que em algumas empresas a dispersão geográfica é grande, então eu tenho colaboradores em N estados, alguns em regiões inclusive de difícil acesso, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, e aí, eu estou dizendo assim, de coisas de 2 anos atrás, tá gente? Nada muito antigo. As empresas acabavam optando por formulários em papel. E com o passar dos anos, com a evolução da tecnologia, foram migrando para modelos e algumas mantêm-se no modelo híbrido. Parte da equipe ali fazendo
a pesquisa no papel e parte pela tecnologia, porque as tecnologias em si acabam sendo muito enrijecidas. Só posso fazer para colaboradores com e-mail corporativo e que tenham ativado esse e-mail nos últimos 90 dias. Então, existiu uma série de restrições, mais morosidade no processo. A coleta, que acabava tendo que ser bem espaçada, porque o processo de pesquisa de clima é um processo voluntário, então a equipe de comunicação ali super engajada para poder envolver as pessoas e captar essas respostas. Lembrando que o cálculo amostral, né, André, é super importante, e quanto mais dados você consegue captar, melhor fica a tua análise estatística. Então, existe esse desafio da coleta de dados. Passado isso, primeira grande onda, bastante suada, né, diria-se de passagem, vem um segundo momento, que acabava sendo também bastante moroso. O momento em que a consultoria, especializada, detentora de toda essa informação, ia analisar esses resultados e trazer as primeiras impressões de uma análise geral para a equipe de RH. Esse processo costumava demorar um certo tempo e essas informações ficavam sob o poder da consultoria e o RH ali, né, esperando ansiosamente por essa informação. Com o viés da própria consultoria, muitas Com vezes. o viés da própria consultoria, que não conhece a minha cultura, que não está no meu dia a dia, né, e que vai produzir um conjunto limitado de análises. Isso é contratado logo no início do processo, lá 15 relatórios, 15 análises diferentes. Então você delimita, por exemplo, uma empresa que tem mais de 250 campos demográficos, vai delimitar a análise em 15 estruturas de relatórios ou visualizações. Né? Olha como isso é restrito. Passada essa fase, a consultoria entregava, então, essa primeira análise e iam lá os RHs cascatear esses resultados para os gestores e suas equipes. Mais um longo processo, o RH tendo que visitar gestor por gestor, estratificar resultado por resultado, para aí, então, construir um plano de ação. Construído o plano de ação, processo de divulgação desse plano de ação e construção das ações. André, sem brincadeira, esse processo costumava durar, quando era muito rápido, até 6 meses. Bastante tempo, né? Dri, e como que os RHs nessa altura conseguiam dar o peso certo para cada pergunta, por exemplo? Em relação ao impacto dessa pergunta para o indicador, para o negócio, era um pouco subjetivo? Mais do que subjetivo, isso dependia muito da consultoria contratada. Cada consultoria acabava desenvolvendo sua própria metodologia. E o RH mesmo não tinha nem como influenciar ou calibrar muito isso, considerando que era uma metodologia própria daquela consultoria contratada. Ou seja, o RH consumia um pedaço de uma grande informação coletada. Ele via um traço de um prisma muito maior. A gente está falando aqui de algo extremamente crítico. Ou seja, o RH vai lá, para toda a sua equipe, faz toda essa coleta de dados, mas se restringe a olhar por um único prisma ou com uma única metodologia, onde ele próprio não tem muita influência para calibrar, por exemplo. Bom, os RHs foram percebendo que além da questão da temporalidade, esses espaçamentos entre uma pesquisa e outra, ser uma dor, o processo de análise e devolutiva dessas análises realizadas para a construção do plano de ação também era muito moroso e muito limitado. Foi aí que o processo de experiência do cliente impulsionou a visualização do RH para pensar na experiência do colaborador e entender que era importante ouvir o colaborador com mais frequência, dentro de um espaço de segurança psicológica e com agilidade, para que deixasse de ser uma fotografia antiga e passasse a ser um processo fotográfico mais contínuo, chegando a gerar aí um filme. Praticamente. Muito mais atualizado, muito mais prático, muito mais ágil. Tem também a questão da credibilidade, porque imagina o levantamento de expectativa que se faz quando você aciona uma base com a intenção de identificar pontos de melhoria ou opiniões, percepção da tua população e depois, num processo de análise devolutiva, você se condiciona a escolher, seja pelo viés ou não, pela capacidade técnica ou não, a escolher aquilo que você vai dar tratamento. Nesse contexto, as pessoas que acabavam não visualizando o resultado sobre aquilo que elas forneceram de informação, também eram aquelas pessoas que potencialmente se desengajavam nas próximas pesquisas. Daí vem, Dri, um problema, porque a pesquisa de clima ela acaba sendo optativa. O colaborador ele precisa estar engajado o suficiente para querer fazer parte. Interessante essa conexão. Mais um ponto para ser considerado como dificuldade ou até oportunidade
para a inovação. Muito relevante isso. Uma das dores do RH era atingir, ano a ano, uma taxa de participação cada vez maior. Esse era o grande desafio. Aliás, costuma ser meta de muitos RHs por aí. Como gerar um engajamento no colaborador para que ele participe de todos esses convites, porque na verdade são convites, como você bem disse, a adesão a essa pesquisa é voluntária. Então, como que eu motivo e engajo o meu colaborador se ele participa uma primeira vez, não tem uma devolutiva rápida e clara sobre a contribuição dele, não enquanto indivíduo, mas enquanto massa, né, enquanto força de trabalho ali sobre aquela pesquisa? A chance dele se engajar é muito pequena, porque ele vai dizer, poxa, fui lá, gastei 30 minutos do meu tempo, me dediquei a responder genuinamente cada uma das questões. E o que aconteceu com isso? Depois de 6 meses, bateu aqui na minha porta um BP de RH, me disse que o resultado apurado foi esse e eu não acho que esse resultado represente de fato a minha área. No final das contas, mais 6 meses para implementar um plano de ação que eu acho que nem teve impacto. Onde está a minha voz nesse processo? É o que o colaborador pensa. De que adiantou minha contribuição? E a chance dele se desengajar e não participar de um próximo convite é muito grande. Então, como é que eu faço para engajar esse colaborador? Primeiro, eu deixo muito claro para ele quais são as expectativas sobre essa pesquisa. Segundo, transparência no processo. Ele precisa entender como esses dados são apurados, como são trabalhados e a que se destinam, o que vão resultar. O processo de segurança psicológica é um dos elementos mais importantes de uma pesquisa. O colaborador precisa sentir que aquele é um espaço seguro para ele expressar a sua verdade, sem medo de retaliações, sem medos de perseguição. Por isso que a questão da confidencialidade se faz muito importante. Uma vez que esse colaborador preenche essa pesquisa, tem como devolutiva uma visão clara, uma análise clara dos resultados e uma ação rápida sobre eles, automaticamente você gera credibilidade. Ele entende que, de fato, aquilo que ele usou ali para contribuir foi ouvido, foi observado, foi analisado e gerou alguma ação prática. Interessante. Antes da gente evoluir potencialmente para os planos de ação, que deve ser um ponto aí também de bastante curiosidade, né? O que fazer com todo esse volume de dados? Será que isso é rápido? Será que eu consigo enxergar e atuar sobre isso? Tem um capítulo bem bacana. Tem também uma perspectiva que é a confiança do RH na leitura desses dados. Porque uma coisa é você ter uma opinião consultiva, que continua sendo válida e muito usual. Outra coisa é você ter um conjunto de algoritmos que lê o dado pela perspectiva da sua organização comparado a um benchmark global. Dri, eu tenho certeza que tem muito assunto sobre isso, mas eu queria puxar também uma perninha e até dar preferência para um tema que são as pesquisas NPS, que tem sido uma tendência, assim como o clima ganhou seu espaço no contexto corporativo, engajamento agora é a bola da vez, e a gente tem as pesquisas de NPS amplamente disseminadas, com N possibilidades de melhoria. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E aproveitando, Dri, clima e engajamento, são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Pois é, existe essa confusão de fato. O clima era o nome que se dava a essa pesquisa que olhava para vários fatores dentro da organização, como por exemplo, ética, estratégia, gestor imediato, a função da pessoa, a infraestrutura, os recursos, ou seja, olhava para vários subtemas que compunham toda a estrutura na qual o colaborador estava envolvido, sejam elas instalações, processos, relações e assim por diante. Tudo isso compunha aquilo que se chamava de clima, ou seja, como que é esse ar que a gente respira, considerando todos os fatores que nós temos. O que é o engajamento? Em algumas empresas, o clima virou engajamento. Parou de se chamar de clima, o nome dessa pesquisa, e passou a chamar engajamento. Mas, na essência, o engajamento é um recorte do clima, né? O engajamento é olhar para todos esses elementos, que são recursos, processos, pessoas, situações, condições, sob a ótica do quanto isso contribui ou não para que meu colaborador queira estar aqui. Então, o engajamento tem a ver com o interesse desse colaborador em trabalhar aqui, permanecendo aqui, que a gente chama de compromisso futuro, o quanto ele está feliz em estar aqui neste momento, que é o compromisso presente, o quanto ele está motivado para fazer o trabalho dele, o quanto ele se sente parte disso
E se você for analisar, todos esses elementos vão contribuindo para que ele se engaje. O que é o engajamento, se a gente fosse resumir assim numa instância pura? É o nível de compromisso e interesse que esse colaborador tem de estar na minha organização, de fazer parte dela. Então, se você for analisar friamente, o engajamento, para a sua essência, é um recorte do clima, né? Pega ali elementos cruciais do clima, mas ele não deixa de ser um resumo, né? Porque no final das contas, todos os elementos que compõem o clima vão impactar o interesse do meu colaborador de permanecer na minha organização ou não. E é da ordem do sujeito, né? O engajamento pertence ao sujeito. Ele se engaja com a companhia, não é a companhia que engaja o sujeito. Exatamente. É a mesma história de felicidade no trabalho ou felicidade de quem trabalha? Incrível. Pegando carona nessa história da experiência do cliente, que ensinou tanto pra gente e nos deu insumos para trabalhar a experiência do colaborador, o tal do NPS, que foi o indicador-chave que movimentou aí a medição sobre a experiência do cliente, também passou a fazer parte do mundo de RH. E aqui no mundo de RH, ele recebeu um adicional, um E, ali, para representar o employee, que na verdade quer dizer o quê? Nível de satisfação do meu colaborador. O NPS virou o queridinho do painel de indicadores de todo RH. Agora, será que ele é a mensuração mais eficiente a se fazer? Como que o NPS se aplica ao mundo de RH? Olhando para a experiência do colaborador. Uma pergunta única que vai avaliar o índice de satisfação do colaborador em relação àquela experiência da sua jornada, né, dentro da organização. Uma única pergunta seria como uma palavra mágica, né? Um passe mágico. Embora tenha a sua utilidade e a proposta seja muito interessante, olhar o engajamento do colaborador apenas com uma questão pode ser bem limitante. E é interessante como a gente busca o paradigma. Esse lance de entrar numa caixinha parece que é uma sina. A gente busca no processo de performance, nas pesquisas, nas tabulações. Então, cabe a ressalva de assim, não vamos deixar também o NPS virar mais uma caixinha, né? Sim, tem todo o crédito e eficiência como qualquer outro instrumento de pesquisa. Exato. Mas aí, Dri, como fica então essa questão, né? Que os RHs que estão hoje aproveitando a disponibilidade da pesquisa de clima e a medição do engajamento, a disponibilidade do NPS para trazer um paralelo ou uma análise complementar sobre isso, incluindo agora essa pitada de paradigma de não cair mais uma vez dentro da caixinha. Interessante isso, né? De fato, nós tendenciamos a história do benchmark, né? As empresas que buscam muito benchmark, mas esquecem de fazer aquela adaptação humanizada, de entender de fato se aquele benchmark se encaixa aqui na minha empresa. E, de novo, estamos indo na ideia da caixinha. Eu me adaptando ao tamanho da caixa e não a caixa se adaptando ao meu tamanho. Quando a gente fala do ENPS, alguma métrica é melhor que métrica nenhuma. Isso é fato. Então, medir a satisfação do colaborador, mesmo que seja por uma única pergunta, é mais válido que não medir a satisfação. Agora, de fato, usar esta única pergunta como parâmetro de referência para determinar o índice de satisfação geral do meu colaborador aqui na minha empresa é muito limitante e pode sim ser expandido. Na nossa tecnologia, desenvolvemos aí um método para olhar para esse engajamento do colaborador sem restringir a uma visão tão caixinha como é o NPS. De novo, né? A nossa ideia aqui é sair das caixinhas e fluidificar o processo. Então, junto com os psicólogos organizacionais, os estatísticos, os cientistas de dados, foram avaliadas as hipóteses possíveis para a construção de um índice de engajamento que olhasse para a satisfação do colaborador não sob uma ótica tão restrita como uma única pergunta, mas que trouxesse nessa avaliação os principais elementos que compõem esse engajamento. Então, assim, entendendo que o ENPS era muito limitante, nós unimos cientistas de dados, psicólogos organizacionais, RHs de grandes empresas, para entender qual seria a métrica mais efetiva ou as métricas mais efetivas para se estabelecer esse tal índice de engajamento. Algo que ampliasse essa visualização tão restrita pelo ENPS. E chegamos ao índice de engajamento, que compõe-se aí de 5 elementos para determinar o quão engajado um colaborador está. Esses 5 elementos são compromisso presente, o quanto este colaborador se sente satisfeito de estar aqui agora. Compromisso futuro, o quanto esse colaborador se vê
na minha organização daqui a algum tempo? Motivação. O quanto esse colaborador se sente motivado a exercer suas funções e estar nesta jornada conosco. Liderança, que é um fator muito importante para determinar o engajamento. Existe aquela famosa frase, as pessoas pedem demissão de seus chefes, de seus líderes, e não das organizações. Então, olha como a liderança tem um papel fundamental aqui no engajamento. E por último, e não menos importante, a capacitação, o processo de desenvolvimento. Se o colaborador sente que está numa organização onde o seu desenvolvimento não é estimulado, não é favorecido, obviamente ele não se engaja. Então, com base nessas pesquisas, nessas análises, muito algoritmos, muito estudo, ciência de dados, psicólogos organizacionais, cases de clientes, chegamos então à conclusão de que a melhor forma de medir esse engajamento seria olhar para essas 5 questões, esses 5 elementos e determinar a partir daqui um índice, o índice de engajamento do colaborador. Então, no nosso modelo, nós eliminamos o NPS, uma única pergunta relacionada à satisfação geral, e trazemos essa visualização muito mais ampla para compreender engajamento. Dri, você me faz lembrar uma perspectiva da própria tecnologia, entrando um pouco mais em detalhe, porque se o engajamento é um processo de medição contínua, e se esses são os elementos, quando isso é colocado em comparação aos principais acontecimentos da companhia, dá para entender o impacto do engajamento, por exemplo, numa mudança de CEO, numa aquisição de companhia, numa movimentação de mercado? Com certeza. Por que o NPS teve tanta adesão, né, André? Exatamente por ser uma métrica simples e contínua, em que você está ali medindo diariamente esse índice de satisfação, e quando qualquer elemento ou fato ocorre, é possível captar a partir dessa medição o impacto que ele teve diante da satisfação do cliente ou do colaborador. Quando eu olho para o índice de engajamento e tenho essa medição frequente, eu consigo fazer a mesma correlação. Isso tira um pouco do viés que a gente falava há pouco sobre a consultoria e o trabalho limitado das diferentes metodologias utilizadas. Porque aqui o que está sendo colocado em questão é justamente a evolução, ou melhor, o mapeamento desse indicador perante os acontecimentos que a companhia naturalmente vai atravessar durante um ciclo, anual, bianual ou qualquer outro período. Exato. Fazendo um parênteses e captando esse ponto que você trouxe, é importante colocar aqui em questão uma transformação que vem acontecendo nas mentes dos nossos RHs. Nós estamos nos dando conta de que nós não precisamos e não devemos ter todas as respostas assim na ponta da língua. O achismo imperou durante muito tempo as nossas decisões, porque a gente se sentia, né, na condição ali de ter que ter resposta para tudo. Então, por exemplo, quando uma situação acontecia, troca do CEO, quanto que isso impactou, por exemplo, a equipe? Às vezes, sem auferir, sem medir, pela simples percepção ou achismo, o RH dizia, isso tem correlação ou não tem correlação. Olha como é perigoso, porque isso tem um enviesamento total de quem está produzindo essa afirmação, né? É isso. Quando a gente fala de trazer esse processo de pesquisa para um modelo mais fluido e tratar o engajamento dessa forma, eu saio de uma condição de achismo e venho para uma análise de dados e fatos, sob a perspectiva do próprio colaborador, ou seja, não sou eu, RH, interpretando aquilo que eu acho que o colaborador está sentindo, percebendo ou sendo impactado. É o colaborador trazendo a sua contribuição e, estatisticamente, a gente conseguir analisar esse reflexo. Então, saímos da era dos achismos e das percepções para a confirmação com dados. Incrível. Então, para você que está trabalhando pesquisa de NPS e está interessado em entender como que você transforma isso numa medição de engajamento contínuo para a sua companhia, vem com a gente que tem muito mais para explicar sobre isso. Mas como o tema é amplo, né, e as pesquisas ganharam esse lugar de destaque na companhia, as empresas já entenderam o valor de você trabalhar uma escuta ativa e contínua, abre um precedente para outros tipos de pesquisas, né? Então, não se fala mais só de clima ou engajamento, ou NPS engajamento, se fala de múltiplas pesquisas organizadas dentro de um framework, dentro de um ciclo anual, bianual, por assim dizer. Então, Dri, quais são essas outras pesquisas, como que isso se encaixa, qual é o apoio da tecnologia e dos serviços para apoiar as empresas que têm pensado dessa maneira hoje?
Pois é, a pesquisa de clima era então esse conglomerado de fatores distribuídos em N questões que formavam um questionário gigantesco para se apurar várias frentes. Com esse modelo de pesquisas mais fluidos, você pega todos esses grandes fatores, segmenta e constrói pesquisas específicas. Quando a gente fala aqui em linhas gerais, quais são as principais pesquisas que podem ser feitas além daquelas tradicionais que a gente já conhece? Nós vamos passar por basicamente 4 elementos. Tá? O primeiro é o próprio ciclo de vida do colaborador, a jornada do colaborador na empresa. Então, eu poder ter um momento de escuta ativa, fazendo pesquisas desde o processo de atração, consultando candidatos para entender como foi a experiência deles naquele momento e usando esses insumos para melhorar o meu processo de recrutamento e seleção. E aí vale outro parênteses, que é o seguinte: nós temos o péssimo hábito de olhar sempre para as coisas negativas. Deixa eu ver aqui nos resultados da minha pesquisa o que eu não estou fazendo bem. Mas lembre-se, os insumos da pesquisa vão te mostrar o que você está fazendo bem e deve continuar fazendo. E celebrar. E celebrar, é necessário celebrar. E o que você tem de oportunidade de melhoria. Dito isso, então vejam bem, no processo de Employee Experience, de jornada do colaborador, estou medindo desde a atração, o processo de onboarding, né, a integração dele com a equipe ali nos primeiros meses, que seria todo o processo de experiência do colaborador, os processos intrínsecos aí durante a jornada, como performance, movimentações internas e inclusive aquele momento que muita gente evita falar, mas ele faz parte da jornada, que é o processo de desligamento. Vale-se dizer que o processo de desligamento, gente, é riquíssimo. Às vezes o colaborador, por N situações, não se sente tão confortável de colocar algumas questões em outros momentos dessa jornada e no processo de desligamento encontra uma oportunidade de ser genuíno porque o processo de segurança psicológica não está comprometido. É aquela coisa, já não estou mais na empresa, não preciso temer, né, ser perseguido ou sofrer qualquer tipo de retaliação. Então é muito valioso para a reputação da companhia. Exatamente. Além do processo de desligamento em si, precisamos considerar que um colaborador desligado contribui ou prejudica a reputação da organização, que retroalimenta o início do ciclo, que é a própria contratação. A atração e a contratação de pessoas. Exato. Um outro fator importante da gente salientar aqui, que era pouco comum no mercado há alguns anos, é o processo de readmissão. No passado, era impossível se imaginar voltando para uma empresa da qual você pediu demissão, por exemplo. Isso era até mal visto. Hoje em dia, as empresas entenderam que faz parte mesmo do ciclo de vida das pessoas trilharem determinados caminhos, se oxigenarem nesse processo, respirarem novos ares, ter novas experiências e que em dado momento, quando as jornadas ali se cruzam, a empresa tem uma oportunidade e o colaborador de repente está interessado em voltar, acontece a readmissão. E isso tem sido cada vez mais comum nas organizações. Por isso que todo o ciclo de vida está conectado, uma coisa acaba puxando a outra. Bom, se o primeiro fator já é tão rico e interessante desse jeito, eu estou super curioso para entender quais são esses outros 3. Pois é, além da jornada do colaborador passando por todas essas etapas, que podem e devem ser momentos ali de auferição da experiência, nós temos também, por exemplo, pesquisas de eficácia, que vão ajudar os colaboradores de maneira individual, os gestores olhando para suas equipes, para os times, e a própria organização a entenderem como cada competência, cada habilidade é demonstrada no dia a dia. Imagina um feedback 360 estruturado num formato de pesquisa, com dados estatísticos. Interessante isso, não? Incrível. Pois é isso que a gente também oferece. Além desses 2 grandes grupos, temos ainda um grupo focado na situação que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos, a questão da pandemia. Isso mudou completamente a forma de trabalhar e até as relações no trabalho. Empresa, colaborador, lideranças e assim por diante. Então é uma editoria de acontecimentos recentes. É que a pandemia já está durando bastante tempo, mas poderia ser outros acontecimentos recentes. Exatamente. Os nossos cientistas de dados, psicólogos organizacionais e outros especialistas estão sempre aí antenados com o que tem sido, se mostrado de fato necessidade diante dos nossos clientes, dos RHs aí espalhados pelo mundo, e com base nisso tem construído essa curadoria, entendendo quais são as pesquisas mais relevantes para se abordar esses temas e ajudar as empresas a passar, né, por esse processo. E o quarto grupo é um grupo que nós chamamos de eficácia, que funciona como um feedback
pode ser aplicado em 90 graus, 180 e 360, para ajudar indivíduos e lideranças para compreender quais são as habilidades que se destacam, tanto para o indivíduo quanto para a equipe e também para as lideranças. Imagina, André, um processo de feedback com análise estatística. Isso é o que a gente traz com as pesquisas de eficácia. Coletar feedbacks das pessoas que se relacionam entre si, equipes e lideranças, para que eles possam entender, sob a ótica da estatística, o que devem celebrar e o que deve ser priorizado como oportunidade de melhoria. Um feedback institucional, sem o viés da liderança, sem o viés do próprio colaborador dentro de um processo de avaliação, mas sim um processo de escuta genuína em fatos que realmente importam dentro da jornada de experiência do colaborador. E o que é muito relevante nesse caso é que os processos de feedback tradicionais, eles compõem sim uma base qualitativa que é utilizada para determinar aquilo em que se deve focar, né, em termos de desenvolvimento, aquilo que deve ser celebrado. No caso das pesquisas de eficácia, isso tem o adendo da análise estatística, ou seja, mais do que avaliar o qualitativo desse processo de feedback, eu estou trazendo ele para um quanti, uma análise quantitativa. Então, a pesquisa de eficácia é como se fosse um feedback com dados estatísticos. É extremamente interessante. Tem até um ponto em adicional a tudo isso que me fez lembrar que as pesquisas de clima, por exemplo, elas são, em geral, pesquisas quantitativas, onde você tem lá um espaço de 5, 6 perguntas para um qualitativo, para uma apuração qualitativa. Mas hoje, nas atualizações dos modelos e com as tecnologias dando suporte para isso, todas as perguntas quantitativas podem e devem ter um espaço qualitativo, e aí tem um adicional das tecnologias também serem capazes de, através dos algoritmos, organizarem as respostas dentro de grupos de classificação como respostas neutras, respostas positivas, respostas negativas. Certo, Dri? Excelente ponto, André. Essa é uma dor também dos RHs. As pesquisas comumente tratam de afirmações que se baseiam em escalas, geralmente escalas de favorabilidade ou de satisfação, em que o colaborador vai selecionar uma das opções dessa escala, que costuma ter até 5 pontos. Qual que é a grande dor desse processo? Eu tenho uma análise quantitativa de uma questão, mas não tenho fatos, elementos que justifiquem a opção do colaborador por aquela resposta. Então vamos pegar um exemplo. Em uma das questões em que se aborda a relação entre subordinado e gestor, uma escala de 5 pontos é apresentada. 5 pontos numa escala de satisfação. E o colaborador responde que ele está muito insatisfeito. Saber que ele está muito insatisfeito é um dado muito importante. Mas entender o porquê dessa insatisfação é tão importante quanto. Aliás, gosto de fazer aqui mais um parênteses para dizer o seguinte: 90% dos especialistas de RH e executivos com os quais nós interagimos ao longo desses anos nos disseram que tão importante quanto, ou mais importante do que a auferição numérica, quantitativa dessas respostas, eram as contribuições adicionais, o fator qualitativo. Ou seja, eu quero sim saber se as pessoas estão muito satisfeitas ou pouco satisfeitas, ou muitíssimo insatisfeitas. Mas mais do que isso, eu quero entender por quê. E esse é também um dos nossos diferenciais, porque para cada questão quantitativa, nós abrimos um espaço para apuração do quali. E o mais interessante, temos um algoritmo que faz exatamente isso, uma análise semântica desse comentário para qualificar o sentimento envolvido ali, se é um sentimento neutro, se é um sentimento negativo, positivo, classificar esse comentário em tópicos, de acordo com 18 tópicos milimetricamente estudados aqui pela nossa equipe de cientistas de dados, como os tópicos mais relevantes diante dos comentários já avaliados. Lembrando que nós já fizemos mais de 3 milhões de pesquisas. Considerando isso, ainda tem um outro fator que é extremamente interessante: temas emergentes. O sistema consegue, além de classificar sentimento e esses tópicos mais fundamentais, ele consegue verificar pela análise semântica quais assuntos estão sendo colocados ali, com uma certa frequência pelos indivíduos, de forma a trazer para o RH uma visualização de elementos que talvez ele nem imaginava que poderiam existir. Eu costumo brincar que essa parte do nosso trabalho é um parque de diversões, é um grande processo de descoberta.
Então, a gente vai um passo além das pesquisas tradicionais que só mediam uma avaliação quantitativa. A gente traz o quali para uma visão muito mais analítica. Bom, e já que a gente também está falando assim, praticamente sobre uma demonstração de solução, né, tecnologia, serviços e tal, tem um capítulo à parte sobre todos os algoritmos, como que isso funciona, como que eles foram criados, tem toda uma parte sobre benchmark, né, como esses dados se comparam dentro da sua própria organização em função de outros relatórios de pesquisas, né, e o mercado segmentado pelo teu segmento. Mas, Dri, eu queria trazer você para uma conversa sobre análise de dados, propriamente dito. Porque é sabido que se uma pesquisa tem capacidade de trazer para você relatórios em tempo real, também fica uma pergunta, né? Como que esses dados são apresentados, como que eles são organizados, como que o RH consegue, de posse desse instrumento, entender pontos de atuação, pontos de celebração, foco, distribuição das atividades para os gestores, sinalização e o que é mais crítico dentro de um processo, a apresentação da pesquisa. Fala um pouco para a gente sobre isso. Uma das principais dores desse processo é a questão do timing. Coletar os dados e analisar esses resultados exige, normalmente, um tempo considerável. Agora, imagina poder apurar os resultados em tempo real. É isso que a gente oferece aqui. Em tempo real, conforme as pessoas vão inserindo as suas respostas, o sistema já consegue calcular. E, através de algoritmos, vai definir aí quais são as questões com maior impacto, considerando a representatividade daquela questão diante de todas as outras questões exploradas, considerando o tema que ela aborda. E isso a partir da expertise gerada pelos nossos algoritmos, com base em mais de 3 milhões de pesquisas que já foram rodadas. E mais de 300 milhões de pessoas consultadas. Então, enquanto a pesquisa está acontecendo, o sistema já está te mostrando em tempo real a apuração e mencionando fatores como quais são as questões de maior impacto, quais questões devem ser celebradas por terem inclusive atingido os maiores índices. Relatórios que te mostram, por exemplo, quais questões devem ser celebradas. É um olhar para as questões com maior pontuação e de maior impacto. E quais são as suas principais oportunidades de melhoria. Ou seja, onde você deve concentrar a sua atenção. Em adicional, com dados demográficos praticamente infinitos, né? Porque a gente tem conhecimento sobre mapas de calor, que já são usualmente trabalhados por alguns institutos de pesquisas e consultorias, mas não se limitando a isso, encontrando também nas outras análises demográficas infinitas combinações para a formulação de relatórios. Olha que importante isso, exatamente. Então, além de ter esses destaques e o próprio indexador de pesquisa, que é um elemento extremamente interessante, ou seja, de todos os fatores que você vai abordar nessa pesquisa, qual é o centro da tua análise, o que é mais relevante aqui? E tem o gráfico heatmap, que é um queridinho de quem quer analisar informação e investigar, né, ir mais a fundo para entender onde estão, de fato, os outliers aí, dos dados apurados. E o que é bacana? A combinação do heatmap com dados demográficos permite que se façam N combinações. Então, a exploração de dados fica quase que infinita nesse processo, o que era uma dor para o RH. Você se lembra que a gente comentou? Porque as consultorias limitavam, né, a estratificação de dados a determinados relatórios bastante específicos, bem engessados, e esse processo de exploração acabava ficando muito empobrecido. Com o heatmap e a combinação de dados demográficos, os resultados, na verdade, se tornam um parque de diversões, porque é possível explorar de N formas diferentes. E para condensar essa questão dos dados demográficos, é importante lembrar esse termo que a gente utiliza tanto aqui, pode parecer muito técnico para algumas pessoas. Mas os dados demográficos são aqueles campos, né, aquelas colunas que compõem basicamente o seu cadastro de pessoal, viu, RH? Sabe aquele cadastro que você usa todo mês para poder gerar uma série de indicadores, de informações e de análises aí para sua empresa? Imagina que cada coluna, então, passa a ser um campo demográfico. E para que serve um campo demográfico? Para agrupar os colaboradores, né, em grupos de informações específicas. Então, categoria do cargo, os cargos específicos, equipes, localidades, unidades de negócio e assim por diante. O que tem de poderoso aqui na nossa solução, que é um diferencial em relação a tantas outras do mercado? A maioria das tecnologias funcionam como essas caixinhas que você comentou, né, André? Nos obrigam a estabelecer um conjunto de campos demográficos padrão
para serem cadastrados e explorados na sequência ao analisar os resultados. Aqui nós temos um grande diferencial que é o seguinte: a empresa do André tem 50 campos demográficos no seu cadastro, a minha empresa tem 100 e a de uma terceira pessoa, que a gente vai nomear aqui como o João, tem 20. Se eu vou para uma tecnologia que estabelece que eu tenho 25 campos obrigatórios ou opcionais para preenchimento, eu estou delimitando a minha exploração de resultado a 25 tipos de extração, certo? Se a minha empresa, que tem mais de 100 campos, quiser trabalhar essas 100 possibilidades de extração demográfica dos meus resultados, eu não consigo, porque a tecnologia está limitada. Aqui nós não temos esse problema. O cliente pode construir quantos campos demográficos ele quiser e precisar, a ferramenta acata a todos. E depois ele pode estratificar os resultados com base nesses campos demográficos. Percebe como isso é poderoso? Eu posso construir N análises baseadas nas minhas necessidades de estratificação. E aí tem muito mais nessa história. Nós temos uma camada de serviços que pode ajudar você, que tem só 25 campos, a chegar em estratificações maiores e melhores para te ajudar a analisar esses resultados. Tem muito mais nessa história, mas André... Dri, também para quem quiser saber mais, acho que vale convidar a gente para uma apresentação, uma demonstração estruturada da tecnologia, dos indicadores, dos algoritmos e tantas outras coisas. Eu queria, na verdade, abrir um parênteses aqui para a gente também desmistificar um pouquinho o trabalho da consultoria. Porque quando a gente referencia a consultoria aqui por uma amplitude, né, de geração de dados e de definições de modelagens de pesquisas, estratificações de públicos e tantas outras possibilidades de trabalho, nós não estamos, na verdade, limitando o trabalho da consultoria, porque a gente tem realmente muita parceria, muito interesse e muita combinação estratégica para essa atuação conjunta. Então, cabe, Dri, dizer e explicar um pouquinho melhor sobre como a gente constrói esse modelo de trabalho com as consultorias. Exatamente. É um fato inegável que as consultorias desenvolvem uma expertise muito grande em relação àquilo que elas oferecem em termos de análise dos resultados e tudo mais. O grande ponto aqui é o seguinte: no passado nós não tínhamos condição de internalizar, né, determinados processos feitos pela consultoria, porque não era uma tecnologia acessível, não era uma tecnologia em pauta no mercado, entre outros fatores. Hoje, nós já temos condição de internalizar e sermos possuidores efetivos, né, de todo esse dado, esse resultado, essa estratificação. Ou seja, eu não dependo mais de uma consultoria para fazer isso, está na minha mão. Mas, obviamente, existem elementos que a consultoria pode agregar, e aí eu estou falando de uma consultoria, não aquela que pega o processo e cuida dele do começo ao fim, né, gerando toda uma expertise para si que não fica no cliente. Eu estou falando de uma consultoria que entra pontualmente nesse processo, associando tecnologia, associando insights para análise dos resultados, para a construção do plano de ação, e que traz isso como suplemento para o processo. Ou seja, RH, a tecnologia é sua, a informação é sua, o processo é seu, e eu venho aqui muito mais para te ajudar com insights e curadoria, para que você faça isso de maneira mais assertiva. É desse tipo de consultoria que a gente está falando e que é o que a gente faz aqui na BWG. Perfeito, porque isso abre o nosso terceiro e último bloco, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre como tudo isso se encaixa dentro de uma perspectiva de ação. Nós falamos então sobre as modelagens das pesquisas, as possibilidades de inovação para clima, engajamento, NPS, pesquisas de experiência e todas aquelas outras. Olhamos as perspectivas de dados e relatórios, algoritmos e heatmaps e tantas coisas legais. E agora nós vamos entrar aqui, Dri, numa pauta que, sem dúvida nenhuma, tem causado bastante preocupação para os RHs, que é o que fazer com esse grande volume de dados, agora que existe a possibilidade, inclusive, de combinação de muitas pesquisas e de execução de um calendário de pesquisas. Eu queria estudar com você aqui uma abordagem sobre os benchmarks, que são as referências globais que a tecnologia traz para nós, e, por fim, como tudo isso se conecta nas ações que serão executadas pela ponta. Bem bacana isso, né? Bacana isso. Então, falando primeiro do benchmark, a própria ferramenta gera o benchmark interno. Então, ela já compara os resultados de cada campo demográfico com o resultado geral da empresa. Então, por si só, você já tem um processo de benchmark natural assim que você roda a pesquisa. Existe também a possibilidade de se comparar
com outras empresas do seu setor, além de poder cadastrar benchmarks que você tem aí, que já sejam benchmarks que estejam sob sua posse e de repente, uma referência que você já utiliza há algum tempo, você pode também cadastrar esses benchmarks e a ferramenta gera esse processo de comparação, ou seja, de acordo com o resultado apurado, o quão distante ou próximo desse benchmark você está. Outro fato relevante é o processo de tendência, né? Uma vez que você rodou a pesquisa pela primeira vez, você gerou insumos que serão usados numa próxima pesquisa para analisar a tendência, né, daquela questão nas pesquisas futuras, ou seja, como que foi o comportamento, a evolução ou involução dessa questão em relação à última pesquisa e qual que é a tendência daqui para frente. Só um parêntese sobre o benchmark, porque isso é possível fazer porque a tecnologia armazena dados de mais de 4.000 clientes ao redor do mundo, clientes inclusive com população espalhadas pelo mundo, então a gente tem sim bastante informação do Brasil, além de empresas brasileiras que utilizam, né? Mas essa classificação que é possível criar, como por exemplo as top empresas de tecnologia, que vai trazer dados dessas 4.000 empresas que são pesquisadas ao redor do mundo, você consegue então formular o teu benchmark com qualidade em função dessa riqueza de dados, dessa abrangência global da tecnologia. E reforçando esse ponto, vale dizer, né, a estratificação desses benchmarks está baseada na metodologia dos quartis. Então, o conceito de olhar para os quartis de melhor referência, né, ou se de repente, poxa, a minha empresa ainda não está tão madura, né, esse quartil ainda é uma régua muito alta para mim, você pode também trabalhar com outros quartis, que tenham ali mais aderência ao seu momento atual, nível de maturidade da organização e assim por diante. Legal. Então vamos falar um pouco sobre o plano de ação, porque eu estou curioso para saber sobre a sua perspectiva, a aplicabilidade, os resultados, como que inclusive os nossos clientes têm se aproveitado disso e quais as recomendações aí do teu trabalho consultivo nesse processo. O plano de ação, apesar de ser a última etapa do processo, é a mais importante, né? Ou seja, o que eu vou fazer com todos esses resultados que eu captei aqui? A nossa solução já vai te ajudar a olhar para o que realmente importa, indicando quais são as questões de maior impacto e quais delas devem, de fato, ser tratadas ali como oportunidade de melhoria e como celebração. Muita gente acha que é preciso criar plano de ação só para o que não vai bem. Mas também é possível e deve-se criar plano de ação para a manutenção daquilo que vai bem ou até para potencializar algo que foi muito bem avaliado na sua pesquisa. De qualquer forma, o que é interessante? Muitas vezes nos processos aí de pesquisas, olha-se para os resultados, define-se basicamente ali o que é mais importante, cria-se um plano de ação e muitas vezes isso não gera um processo de acompanhamento. A nossa solução, além de analisar os impactos e sugerir onde você deve colocar a sua atenção para construir planos de ação, ela permite que esses planos sejam criados pelos próprios gestores, de modo que o RH deixe de ser o grande dono do assunto e isso passa a ser um entregável de cada equipe, de cada gestor, de cada área. E olha que interessante, o plano de ação no passado era visto como um tema do RH. O RH tinha que cuidar do plano de ação da empresa, o RH tinha que criar o plano de ação. Muitas vezes isso inclusive gerava um grande desconforto entre as lideranças e o RH por conta disso. A nossa solução facilita esse processo, trazendo gestores para esse ambiente onde eles podem explorar também os resultados e não mais receber resultados fixos, né, numa única análise com um único tipo de campo demográfico, como geralmente acontecia. Ele vem aqui para esse universo de exploração e pode também sinalizar quais questões, de acordo com as recomendações da ferramenta, dos próprios algoritmos, devem ser encaminhadas para um plano de ação. O plano de ação é construído aqui na ferramenta, os gestores, as equipes, né, e os RHs ali, business partners, os RHs locais, conseguem ter uma visualização macro desses planos e, inclusive, vão atualizando conforme esses planos vão evoluindo, criando ali toda aquela cadência e aquele histórico que mostra como essa ação evoluiu. E no fechamento dessa ação tem uma questão muito bacana. Às vezes a gente cria um plano de ação, entendendo que ele resolve uma dor ou que ele potencializa algo que a gente tem de muito bom, e depois não volta para oferir se aquilo de fato proporcionou os resultados e os impactos que nós esperávamos. Nós temos na nossa solução esse olhar para como fica o feedback de quem esteve participando, né, da construção daquela questão, ou seja, chegou no resultado da questão que determinou um plano de ação,
e auferir, coletando um feedback dessas pessoas sobre o quanto a ação criada de fato impactou de forma positiva a questão que foi abordada. Ou seja, não é simplesmente criar um plano de ação com base no achismo, aquilo que eu acho que impacta mais ou menos, não. Tem inteligência no processo, tem algoritmo, tem um racional muito bem estruturado, a própria ferramenta faz as recomendações baseadas nisso e tem um processo de acompanhamento muito efetivo que vai desde o momento da criação desse plano até a finalização dele, o entendimento dos impactos para os colaboradores participantes da pesquisa. Interessante isso, né? Interessante, em complemento, além de você ter todo esse portfólio de conteúdo, você também tem a possibilidade de selecionar os planos que se adequam à organização, às equipes e aos indivíduos. Exatamente, você pode fazer essa atribuição. E tem um fator-chave nessa questão da criação do plano de ação. O que é muito comum acontecer é, me deparo com uma questão que pede uma ação, mas quando eu chego naquele momento crucial de construir a ação, eu não sei o que fazer. Ok, eu vi aqui que tem uma questão de alto impacto, onde eu tenho uma oportunidade de melhoria mapeada, mas eu não sei exatamente o que fazer para gerar um impacto positivo. Temos aqui a possibilidade, olha isso que interessante, de coletar dentro de uma curadoria realizada pelas nossas equipes, um conjunto de insights que vão contribuir para a construção dessa ação. Então imagina, André, que eu tenho uma questão aqui que diz que as pessoas estão se sentindo muito sobrecarregadas com o trabalho. E aí eu vou listar essa questão aqui como uma questão que demanda a minha atenção, que precisa de uma ação específica. Chego para a construir ação e fico pensando, mas o que de fato geraria impacto para as pessoas para sanar essa dor, né? Da questão do volume excessivo de trabalho. Obviamente que, com base na experiência que a gente tem, alguns insights já nos ocorrem, mas imagina poder contar com uma biblioteca de insights, em que, ao olhar para essa questão, eu já tenho um conjunto de ações pré-cadastradas como inspiração para que as ações sejam criadas. Essa biblioteca de inspiração, ela já existe para várias das pesquisas que nós temos aqui na nossa solução, e você, RH, ainda pode complementar essa biblioteca, dando ainda mais insights para os seus gestores. Isso significa que você vai compartilhar os resultados com cada gestor, ele vai poder analisar e explorar todos esses resultados, incluindo os resultados qualitativos, que são os comentários, e ao criar a ação, ele vai poder contar com uma lista de inspirações que o próprio RH também contribuiu. Ou seja, ao invés de ficar deixando cada gestor pensar por si só, você traz esses insumos para apoiar a construção do plano de ação. Genial! Então imagina você aí que já encontrou o caminho correto, agora precisa de uma inspiração de alto nível, poder contar dentro da biblioteca com o que deu certo para empresas como Nike, Airbnb, McDonald's e tantas outras empresas. Tem muito mais, a tecnologia é robusta, é uma solução, combina tecnologia com serviço, é um trabalho feito a 4 mãos, é um trabalho feito por especialistas. Então a gente convida você para essa conversa mais estruturada, onde eu, a Adriana e toda a equipe do BWG vai ter muito prazer em te ouvir, em entender, em organizar a conversa e, eventualmente, propor aquilo que melhor se encaixa para você, dentro da sua cultura, dentro do seu momento. Então, Dri, obrigado também por você estar aqui, compartilhando seu conhecimento e por também fazer parte desse trabalho, que são os encontros que a gente tem diariamente com as empresas que estão buscando solução e inovação e conversas mais aprofundadas sobre o tema. Eu que agradeço, André. É sempre um prazer poder trocar conhecimento, experiência. E vai ser muito legal poder conversar com você, entender quais são os seus desafios, suas necessidades e aproveitar essa oportunidade para compartilhar um pouco da nossa experiência, agregar valor e ajudar vocês nessa jornada de transformação tão relevante, não só para o RH, mas para pessoas de modo geral. É isso aí. Então, vem com a gente.